Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar para vocês aqui como funciona o nosso administrador, tá, do nosso aplicativo e todas as funções que a gente tem aqui então para fazer a gestão da academia, tá? Então aqui nós temos um login e senha, né? Eu estou com um login e senha aqui já disponível. Vou clicar aqui então para a gente entrar e fazer o login, tá? Ao fazer o nosso login aqui a gente tem um pequeno dashboard, né? Então a gente tem o total de usuários, né, cadastrados, tá, dentro da nossa plataforma. A gente tem aqui o total de faturamento, né, por semana, mês e também por ano. Aqui a gente pode depois inserir mais relatórios aqui ou tirar, remover alguns, né? Isso vai bem de acordo com o que cada cliente precisa ter, né, de visualização aqui inicial dentro do negócio deles, tá? Então aqui nós temos diversos menus, tá? Então, por exemplo, nós temos o dashboard, que é essa nossa primeira tela. Aqui nós temos também o menu academias, tá? Esse menu academias, ele é o seguinte: quando nós construímos agora a nossa plataforma, a gente já construiu ela pensando na expansão, né, da academia. Então, por exemplo, aqui eu tenho a unidade, né, no caso aqui é Fit Plus, Moinhos de Vento, Canoas e Novo Hamburgo, né, e as ações de todo administrador sempre são baseadas nessa coluna aqui. Então a gente pode criar uma nova academia, editar ou excluir, né. No caso eu vou criar uma nova academia, por exemplo, tá? Essa parte de criar nova academia aqui, a gente cadastra apenas o nome, né, porque quando lá no aplicativo, quando o usuário depois for selecionar a academia, ele simplesmente vai selecionar ela aqui e já vai ficar totalmente direcionado então para essa academia aqui, né? Então, por exemplo, aqui eu vou colocar Fit Plus, por exemplo, Gravataí, né? Então, ok, vim aqui, vou dar um salvar, ele já dá aqui um cadastrado com sucesso e eu já abri uma nova unidade então aqui da minha academia, tá? Então, depois nós temos esse menu aqui lateral de administradores, tá? Esse menu é o seguinte: nós já criamos a academia, agora nós vamos criar um administrador para essa academia, né? Porque o ideal é que a gente tenha um usuário master, né? Esse usuário ele vai criar então num subnível academias e os seus respectivos administradores, né? E é a mesma coisa, criar administrador, editar, ou excluir, né? Então a gente pode vir aqui, ó, para criar um novo administrador, tá? Quando eu cliquei aqui, então a gente vai ser direcionado agora onde a gente pode colocar, por exemplo, aqui eu vou colocar admin Gravataí, né? Aí o e-mail, isso aqui é usado para fazer aquele login lá inicial, né? Aqui eu vou colocar só o admin Gravataí, por exemplo, tá? Então, beleza. Inclusive esses formulários eles têm validações, ó. Então se eu tentar salvar, olha, ele já dá diversos erros aqui, né? Então, por exemplo, vou colocar uma senha, 1, 2, 3 aqui por padrão, selecionar a unidade, então eu vou selecionar aquela unidade de Gravataí que ele tinha pré-selecionado, e aqui eu tenho permissões. Então o que esse usuário, quais os menus que esse usuário, esse administrador vai poder visualizar aqui dentro da nossa dashboard. Então esses menus laterais são os mesmos menus que a gente tem aqui. Então ele pode visualizar a dashboard? Não, ele não pode, por exemplo. Ele pode visualizar o menu de academias? Não. Ele também não pode criar um novo administrador, mas ele pode, por exemplo, ver as questões de planos, as questões de feriados. Então aqui a gente pode selecionar, tá, todas as nossas opções aqui também. Ó, então beleza, já cadastrei então esse nosso novo usuário de admin de Gravataí, né? Legal. Aí aqui nós temos então o nosso menu de planos, tá? Então aqui nos menus de planos a gente tem o nome do plano, né? O preço e a quantidade de créditos, né? Eu já tenho alguns previamente cadastrados, eu posso criar um novo plano. Ao clicar aqui para criar o nosso novo plano, a gente tem, por exemplo, o pacote do plano. Eu vou colocar aqui pacote uma vez por semana, que era mais ou menos o que a gente tinha ali, tá? Parcelamento, quantas vezes este plano pode ser parcelado, essa compra no app. Caso o aplicativo de vocês não vá vender os planos e os créditos pelo aplicativo, esse número a gente pode colocar tanto faz, então vou colocar uma vez só. Depois a gente vai desativar aqui no outro menu essa questão da venda ali pelo aplicativo, tá? Aí a unidade, porque cada unidade podem ter os seus planos, então a gente já deixou tudo bem segmentado, bem flexível e bem dinâmico então para vocês, tá? Então, por exemplo, eu estou criando um plano agora para o Fit Plus de Gravataí, mostrar no aplicativo, então eu posso selecionar se esse plano vai ser mostrado no app lá ou não, caso a pessoa queira adquirir via aplicativo, né? Porque às vezes é criado, por exemplo, um plano, por exemplo, o plano do Gympass, por exemplo, ele não vai aparecer lá no app, é algo que vocês fazem internamente aí dentro da academia, né? Então ele não vai aparecer, por exemplo, lá no aplicativo disponível, né? Então, ok, vou deixar com esse nome aqui mesmo. Aí, por exemplo, aqui o preço, tá? Eu vou colocar, por exemplo, R$360.
a quantidade de aulas, né? Então, se é um plano, né, se é aquele meu pacote uma vez por semana, ele vai dar 4 créditos no mês, correto? Então, beleza, são 4 créditos. Este plano é válido para quantos meses? Ele pode ser usado apenas em um mês, né? Então, isso aqui vocês podem colocar 1, 2 meses, quanto vocês quiserem, né? Vou colocar 1 e quantas vezes por semana. Caso a academia de vocês trabalhe com um tipo de bloqueio, por exemplo, se eu estou comprando um pacote uma vez por semana, eu posso marcar apenas uma vez por semana. Né? Caso seja um plano de 2 vezes por semana com 8 créditos, a gente pode colocar aqui, né, 2 vezes por semana. Isso aqui é para a gente depois colocar um limite, um bloqueio. Né? Então eu vou colocar aqui uma vez por semana. Se ele tentar depois marcar 2 vezes na mesma semana, o aplicativo vai reconhecer e não vai deixar ele fazer essa marcação. Então eu já criei aqui, ó, também o nosso plano, né? Então nós já temos também um plano aqui. Feriados, essa parte de feriados aqui também é bem legal, que são os dias em que a academia não abrirá. Né? Então daqui a pouco tem algum feriado municipal ou alguma coisa nesse sentido, a gente pode simplesmente clicar numa data para bloquear ela. Então, por exemplo, eu vou clicar aqui no dia 25, tá? Como a gente está aqui, eu estou com o banco de dados agora em inglês, provavelmente ele vai marcar o dia 24, mas eu vou clicar aqui em 25, tá? Ó, cliquei e ele, como eu falei, ele já colocou aqui, ó, cadastrar com sucesso, academia fechada. Isso depois, quando a gente coloca o aplicativo pro ar, faz o deploy certinho, a gente arruma essa questão de datas, tá? Então, beleza, eu bloqueei a quinta, bloqueei na... eu cliquei aqui para fazer o mesmo bloqueio, então eu bloqueei na sexta também, né? Então tudo isso a gente já consegue fazer diretamente aqui, tá? E eu posso também clicar numa data, ó, ele diz, ó, deletar feriado. Tem certeza que deseja deletar o feriado? Então eu posso deletar aqui e ele já assumiu então que a academia está fechada. Então os alunos vão poder conseguir através do aplicativo, né, vir aqui e marcar a data, marcar a aula nessa data, tá? Isso aqui é algo bem importante também. Né? Então beleza, feriados. Aqui nós temos então o menu de horários. Tá? Esse nosso menu de horários, o que ele faz? A gente consegue ter a grade semanal, então a gente tem horários disso, né, de segunda aqui até domingo, até sábado, né? A gente pode adicionar domingo também, tá? Não tem nenhum problema em relação a isso. Onde aqui a gente consegue, por exemplo, colocar o horário, né, o tipo de aula, o professor, e aqui também o editar excluir. Então a gente deixou a agenda bem flexível, né? Por exemplo, eu quero adicionar um novo horário na segunda. Então vou clicar aqui no adicionar horário, daí ele já vai nos dar algumas opções. Ó, nome da aula. Eu vou colocar aqui aula de dança, por exemplo, aula de luta, tá? Aí, professor, vou colocar aqui, professor Ricardo. Ok, o horário, né? Então, esse aqui é uma aula das 17 horas, por exemplo. O limite de alunos por aula, então caso tenha um limite, né, a gente vai, só pode ser 8 alunos por aula, ok, então a gente coloca aqui. Caso não tenha um limite, coloca aí um número grande, só apenas para ele não bater, né, mas ok, 8 limites. Aqui nós temos um outro menu que é perda de créditos ao cancelar a aula, tá? Então, o que acontece? Digamos que o aluno ele foi lá e marcou a aula, né, só que depois ele não foi na aula, ele resolveu que ele não ia ir, né, então se ele vier aqui e cancelar a aula, ele vai perder o crédito dessa aula. Então a gente deixa com essa opção aqui. Caso não tenha problema, né, por uma regra interna aí da empresa, né, da academia de vocês, onde diga, não, os alunos eles não perdem os créditos, então beleza, então a gente coloca não. Tá? Então tem essas opções aqui. E a unidade, né? Então esse horário ele é referente a qual das unidades aqui que a gente está criando. Lembrando que cada academia pode ter os seus horários, os seus planos, os seus feriados, né? Então é tudo bem segmentado, ok? Vou colocar aqui então, salvei, né, o nosso novo horário aqui. Tá aqui a nossa aula de luta do professor, né, da forma como a gente bem colocou, tá? Então, inclusive a gente consegue cadastrar uma nova aula agora para as 17 horas, que seja de outra modalidade, né? Por exemplo, uma aula de dança, ou qualquer outro tipo de aula. Né? Então ele não fica tendo esse conflito de horário nessa forma como a gente criou. Tá? Essa é a nossa questão de horários aqui também. Além disso, nós temos aqui, eu vou mostrar primeiro esse menu aqui de configurações, tá? Aqui é um menu menorzinho, só que vocês tenham uma atenção antes da gente entrar ali. Configurações do app, tá? Quantos minutos antes da aula o aluno pode cancelar sem que ela tenha perda de créditos, né? Então aqui nós colocamos 2 horas. O que quer dizer isso, tá? Se um aluno for lá no aplicativo, ele marcou uma aula, mas ele foi lá no aplicativo e ele cancelou antes de 120 minutos, né, ele não vai perder aquele crédito. Claro que para essa regra aqui bater,
né? Também lá onde a gente criou os nossos horários, ele também tem que estar como aquela aula tenha perda de crédito. Então ele bate duas condições ali e faz com que o aluno perca ou não essa aula, tá? Então isso pode ser configurável via esse administrador. Aqui tem a questão de pagamento pelo app, então ele pode selecionar sim ou não, né? Caso vocês vão vender os planos pelo aplicativo, então a gente deixa essa opção como sim. Caso não, a venda vai ser só no balcão, por exemplo, na academia, a gente deixa dessa forma, o app já vai reconhecer então que não é preciso fazer a venda, né? E tem apenas a venda no balcão da própria academia. E aqui também um recurso, tá, de remover o aplicativo, tirar ele fora do ar, como se a gente colocasse ele em manutenção, né? Então digamos que deu algum problema, deu alguma coisa na academia, a gente precisa derrubar o aplicativo para não deixar os usuários ali marcar aulas e tudo mais, a gente pode simplesmente colocar um sim aqui, salvar e ele já reconhece então tudo que ele precisa fazer aqui, ok? Aqui dentro nós temos também os usuários, tá? Então os usuários eles podem se cadastrar tanto pelo aplicativo quanto vocês cadastrarem eles aqui, né? Então por exemplo, eu vou vir aqui e vou cadastrar um novo usuário, tá? Cliquei em cadastrar um novo usuário aqui eu já tinha 3. Então aqui nós temos alguns dados, tá, que a gente pede, tá? Então eu vou colocar, por exemplo aqui, ó, Lucas Fraga, eu coloquei o nome, vou colocar aqui um e-mail para ele, né, a data de nascimento, o telefone eu posso colocar também. Esses dados nem todos são obrigatórios, tá? Então a gente já coloquei aqui também o CPF, a unidade, né, de quais unidades. Aqui é o seguinte, como eu estou logado como nosso usuário master, eu consigo ver todas as unidades. Mas se eu tivesse entrado com o admin, aquele que a gente criou do administrador de Gravataí, aqui ele apareceria apenas Gravataí. Tá? Então a gente tem também toda essa validação, toda essa camada de segurança em cima das unidades. Tá? Aqui eu vou colocar também a nossa senha, 1, 2, 3. Aqui eu vou cadastrar o endereço dele. Então aqui ele já faz uma autobusca, né, em relação ao nosso endereço, ok? E vou cadastrar aqui então esse nosso usuário. Ó, legal, cadastrei nosso usuário, ele está aqui, isso poderia ser feito via app também, então vocês cadastram facilmente isso aqui, tá? Depois no aplicativo é só o usuário entrar com a senha ali, 1, 2, 3, né, que a gente acabou de criar, e com o e-mail dele, tá? Então eu vou clicar, por exemplo, aqui em ver perfil. Eu posso editar ou excluir aqui também, tá? Então, quando a gente clica em ver perfil, nós vamos entrar aqui, ó, então ele tem os dados, né, o plano atual, aqui diz que não tem nenhum plano ativo, aqui a gente até tem os outros botões, tá? Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou adicionar um plano, né? Digamos que o aluno ele já está na minha academia, ele já comprou ali no balcão um plano. Então eu vou clicar aqui em adicionar um plano. Automaticamente ele vai me mandar para cá, eu vou selecionar um daqueles planos, ó, vou adicionar aquele novo que a gente colocou de uma vez por semana ali. Ok, coloquei, ele já deu cadastrado com sucesso e voltou para aquela tela. Então agora a gente tem aqui plano atual, pacote uma vez por semana, a validade, né? Então ele está sendo válido aqui para mais um mês, né? Você lembra quando a gente cadastrou o plano ali, a gente colocou que ele vale por um mês, então se ele comprou agora ele tem um mês para frente, né? Até o dia 24. E aí abriram-se aqui outros menus, né? Então a gente tem aqui o desativar plano atual. Se eu clicar aqui eu posso vir aqui e desativar o plano desse usuário, né? Ou posso vir aqui nós temos alguns outros botões meio que coringas, tá? Que eles vão ajudar no dia a dia aí dentro da academia. Por exemplo, editar o vencimento do plano. Digamos que vocês negociaram com o cliente, deu algum problema, que vocês querem vir aqui e mudar essa data, por exemplo, ali do dia 24/4, né? Então vocês querem colocar até o dia 24/05, por exemplo, de 2022. Então vocês podem fazer essa edição e aqui ele já vai editar. Aqui ele está pegando sempre um dia a menos por causa daquela questão que eu comentei com vocês da data, tá? Mas isso se remove. Então eu consigo simplesmente vir aqui e alterar a validade, né? Ou eu posso vir aqui também e adicionar ou remover uma aula avulsa, né? Então se eu clicar aqui, digamos que deu algum problema com o cliente, ele estava com perda de crédito, mas não era para perder, vocês negociaram diretamente com o cliente, então eu vou vir aqui, tem dois tipos de ações, se eu quiser adicionar ou remover um crédito, tá? Eu quero adicionar um crédito para ele. Então beleza, fui lá, adicionei um crédito e aí no aplicativo dele já vai aparecer um crédito a mais ali. Então são botões aí mais para negociatas, né, para o dia a dia e tudo mais.
E aqui eu tenho um histórico de planos, ó. Então, né, na data do dia 24/3, que seria hoje, a gente adicionou esse pacote, ele está com o status ativo, né? E aqui depois vai ter todo o histórico de aulas também, a partir do momento que esse aluno começa a ter as aulas aqui dentro da nossa aplicação, tá? Então isso aqui é onde a gente consegue ter toda essa visão, né, de cada um dos alunos. Aqui dentro eu vou colocar, por exemplo, aqui a agenda. Aqui é onde vocês vão conseguir visualizar, por exemplo, toda a nossa questão de agenda. Tá? Eu cliquei em agenda aqui, eu vou clicar no nosso... acho que vou ter que clicar no dia 25, peraí. Cliquei aqui, né, para ver o dia, por exemplo, de sexta, tá? Dia de amanhã. Ó, quando a gente clica para visualizar, a gente consegue ver então o dia, tá? Aqui ele vai recolher aqui um dia, tá? Tá correto essa forma aqui por enquanto. E aqui a gente tem todos os horários, né? Então, ó, ao meio-dia resta uma vaga, né, do professor Ricardo. Então, aqui às 14 horas restam 7 vagas, né? Então, tudo isso a gente já consegue visualizar. E se a gente vier em ver turma, a gente clica aqui então e ele vai entrar lá para dentro para conseguir ver os alunos confirmados nessa aula, tá? Aqui no caso eu vou puxar direto uma outra aula que eu sei que eu tenho aqui. Vamos ver. Ó, eu cliquei, tá? Deixa eu manipular rapidinho o banco de dados aqui, só para que vocês vejam como é que vai funcionar essa questão de dar a baixa aqui no nosso sistema, tá? Quando a gente clicou em ver a turma, então, vai abrir para vocês aqui, ó. Então, agenda, quarta-feira, no dia 23, né? A aula do meio-dia. Então, a gente foi bem específico, né? A gente selecionou primeiro a data, depois a aula. E aqui eu tenho dois alunos, então, né? Então, eu tenho alunos e tenho esse botão de confirmar presença. Então, eu posso clicar aqui, né? E escolher uma das opções, marcar como presença ou marcar ausência, né? Então, eu vou marcar como presença, ok? Se eu quiser vir aqui no outro e marcar como ausente, legal, tudo isso se reflete depois na questão se ele vai ter perda de pontos, se ele não vai ter, né, de créditos ali no plano. Então tudo isso é feito a partir então dessas validações aqui do lado. Se eu marquei errado ausente e era ausente, eu posso vir aqui e trocar também, tá? Não tem nenhum tipo de problema. E eu posso vir aqui e adicionar um aluno também manualmente. O ideal é que isso seja feito pelo aplicativo, né? Porque o app já tem todas as validações e tudo mais, o próprio aluno vai marcar as aulas dele, mas caso vocês queiram, tem a opção de adicionar um aluno nessa aula também por este menu. Ok? Então é isso, pessoal, isso é tudo que a gente consegue manusear, tá, dentro da nossa plataforma aqui. Qualquer dúvida vocês podem, enfim, entrar em contato aí comigo, ok?